Olá, turma querida. Vamos hoje para a nossa aula 13 de redação com Elu Baeta. Hoje o título da nossa aula, a substância do conteúdo que a gente vai trazer hoje, vai falar das fontes. Hoje vamos tocar, depois de termos visitado os argumentos, os caminhos argumentativos, os conceitos argumentativos, desvendando a norma culta. Fizemos isso em 2 aulas, concluindo com o sentimento textual, aberto pelos sinais de pontuação. Hoje nós vamos falar, nossa aula tem como título A Conquista das Fontes. Compreender e interpretar. É interessante a gente lembrar que essa aula de hoje ela vai tocar em 2 pontos da nossa caminhada com o texto dissertativo argumentativo, trazendo a redação. O primeiro ponto é pensar no compreender e no interpretar como tendo distinções que são fundamentais, indispensáveis a toda e qualquer leitura que fizermos na vida. Desde um parágrafo de 4 ou 5 linhas a um artigo científico ou uma pesquisa acadêmica de 200, 150, 300 páginas. O processo é o mesmo. Então, a gente compreender exemplarmente a diferença que existe entre ambos. Compreensão no que pese o texto não é a mesma coisa que interpretação. A questão também dessa diferenciação entre esses 2 verbos, compreender e interpretar, passa ainda por uma coisa fundamental para nós e que daqui a pouquinho eu vou começar a estender. Após o nosso 5º tema, nós estamos no 4º tema. A partir do 5º eu vou começar a estender as nossas redações acompanhadas do que a gente chama de textos motivadores ou textos de apoio. Lembrando que as fontes, elas nada mais são do que o momento dos mais cruciais durante a escrita da nossa redação, porque elas são comprobatórias, elas são espécies de provas para as nossas opiniões. No momento de conquista dessas fontes, tocando no título da nossa aula, ou seja, desses documentos, desses poemas, das leis, estatísticas, pesquisas, estudos, filmes, música, teorias, frases, qualquer que seja a escolha que fizermos das fontes, há 2 gestos textuais fundamentais. Por isso que eles estão atrelados, ligados. Eu estabeleci um elo entre eles e as fontes, que são os gestos de compreender e interpretar. É preciso que a gente deixe bem claro, bem tranquilo, bem organizado na nossa cabeça, que há distinções bem importantes entre esses 2 verbos. Compreender não é o mesmo que interpretar. Consequentemente, interpretar não é o mesmo gesto, não é a mesma atitude textual que temos quando
tentamos compreender o que estamos lendo. Essa relação entre fontes e os gestos de compreensão e interpretação, elas tocam em 2 pontos. Primeiro, na maneira como eu vou expressar essas fontes. Então, a gente viu nas nossas aulas sobre argumentos que as fontes elas podem ser citadas, aliás, elas precisam ser citadas, elas devem ser citadas de 2 maneiras. De maneira direta e de maneira indireta. A maneira direta, só recapitulando, aquela em que eu reproduzo fielmente o pensamento do autor. Seja uma frase, seja um trecho de obra, seja uma conclusão a que ele chegou, uma fórmula, uma teoria, um estudo, um dado estatístico, etc. Então, há esse momento que é bem importante eu saber a distinção entre compreender e interpretar. No momento em que eu vou me apoderar de um pensamento, de um documento, de um poema, de uma lei, de uma estatística, de uma pesquisa, de um estudo, de uma teoria e citá-lo diretamente na redação. Só recapitulando mais um pouquinho a nossa aula sobre sentimento textual, vimos que a prova, a maneira com que o leitor identifica, no caso, o nosso leitor, que será o examinador do Enem, como ele identifica que aquela citação que eu estou fazendo não é minha e sim de outra pessoa, a partir das aspas. São elas que dão esse destaque, são elas que vão identificar, tornar público ao leitor que, olha, isso não fui eu quem disse, e sim o autor tal, o teórico tal, o historiador fulano, o cicrano. Esse é um ponto dessa distinção entre compreender e interpretar. O outro ponto que eu também quero destacar para vocês diz respeito à leitura. Diz respeito àquele momento em que a gente sai guardando, né? Falamos em norma culta sobre repertório linguístico e a gente também sai guardando, no momento em que a gente guarda esse repertório, os conhecimentos das leituras que a gente foi fazendo. Então, esses gestos de compreender e interpretar, eles tocam tanto no momento em que eu vou precisar me apropriar das fontes para citá-las, seja de maneira direta, como a gente já viu, seja de maneira indireta, que aí eu vou interpretar. Como também no momento da leitura, em que eu vou entender que, já adiantando, né, a nossa compreensão, compreender está dentro do texto. É aquilo que acontece internamente no texto. É fiel. Compreender tem a ver com as palavras do autor, com as ideias do autor. Tem a ver com aquilo que está no texto, visível a mim. Já o interpretar está fora do texto. E a gente vai ver já já essa distinção de maneira mais clara. Bom, voltando para as citações, já que estamos falando de fontes. Quando eu cito uma fonte com aspas, ou seja, a fonte fidedigna, as palavras exatas, originais que o autor utilizou, até porque a citação direta ela não pode de maneira alguma violar um termo sequer utilizado pelo autor, neste momento eu estou exercendo o gesto de compreensão, porque eu estou ali reproduzindo as palavras do autor. Compreensão tem a ver com o que é fiel, com aquilo que eu vejo no texto, aquilo que está escrito. Não é aquilo que eu deduzo, é o que está escrito. É a palavra no sentido literal. Já quando eu me aproprio ou eu escolho fazer uma citação indireta, que vamos combinar, é a mais comum, porque é aquela em que eu não me comprometo, se eu não consigo lembrar todas as palavras 100% que o autor utilizou,
Então eu me apodero da ideia e aí eu interpreto. A gente já viu em aulas passadas que interpretar é uma ação muito importante na escrita do desenvolvimento, sobretudo, e que interpretar nada mais é do que eu me apoderar do pensamento do autor e expressá-lo com as minhas palavras. Então é por isso que interpretar tem a ver com o que está fora do texto, tem a ver, a gente vai já destrinchar mais um pouco, mas tem a ver com a minha maneira de recepcionar, com a maneira com a qual eu vou absorver aquele texto. Já a compreensão, ela tem a ver ipsilite com as frases, com as palavras utilizadas pelo autor. Então, assim, eu não preciso sair deduzindo nada. Compreender é aquilo que está no texto, da maneira como ele está. Então, eu vou ser fiel àquilo que está ali, aquela frase, aquela palavra utilizada, os significados, os sentidos literais, estritos. Já a interpretação, eu faço uma junção entre o que o autor escreveu e aquilo que eu penso, a maneira como eu me posiciono no mundo, sobre as coisas, sobre aquela questão que está sendo tratada no texto. Então era muito importante, nesse primeiro momento, eu já queria pontuar a associação exemplar entre os gestos de compreender e interpretar com a busca, a conquista, a apropriação das fontes e, consequentemente, a distinção entre ambos. Quando eu vou buscar alguma fonte, eu toco de maneira direta, inarredável, da leitura. Em aulas passadas, eu fiz questão de ressaltar que não há solução melhor. Vez por outra, eu tenho alunos que me perguntam: professora, como eu faço para melhor argumentar? E eu sempre respondo: leia. Leitura é o melhor movimento para quem quer construir argumentos sólidos, confiáveis, com veracidade. É aquilo que a gente sempre conversa. A verdade ela é calma, ela é serena, ela é pausada, porque ela está convicta, ela é sólida. Então, não há outra saída. Se eu quero argumentar bem, eu devo ter conhecimento. Quanto mais conhecimento eu tiver, quanto mais fontes eu me apropriar, seja música, seja filme, seja poema, seja dado estatístico, seja o meu próprio raciocínio lógico, a minha observação diante das situações do dia a dia, não importa. Tudo isso é elemento riquíssimo para a construção do meu argumento. E, consequentemente, a gente sabe que, só revivendo mais um pouco, que eu só selo o meu argumento quando eu não só opino, como eu cito, seja de maneira direta, seja de maneira indireta, sem acanhamento, sem subterfúgios, eu simplesmente cito, eu deixo escancarado a fonte. Citar a fonte significa deixar claro ao examinador que eu tenho um conhecimento, que eu não tirei a minha opinião do nada. Quando eu toco nessa distinção, ou nessas distinções, nessas diferenciações entre os verbos compreender e interpretar numa perspectiva textual, inevitavelmente eu chego numa pergunta que me é fascinante. Por que ler, afinal? Porque a gente aprende desde cedo, é quase que clichê, que precisamos ler. Mas será que alguém já nos disse realmente por que ler? Eu gosto muito de um desenvolvimento de um raciocínio que um teórico francês chamado Antônio Compagnon faz diante do púlpito, da conferência que ele proferiu no ano de 2006, lá no Collège de France.
Compagnon, na minha opinião, na minha visão, ele é exemplar quando ele diz, ele responde a pergunta da seguinte maneira: por que ler? E ele responde: porque somente a leitura intensa, constante, é capaz de construir e desenvolver um eu autônomo. Veja que esse eu autônomo, ou seja, uma pessoa, um homem, uma mulher, um jovem independente, livre, convicto de si, convicto dos seus pensamentos. Isso é um ser autônomo, que consegue pensar por si mesmo, que consegue agir por si mesmo. Então, ele continua: em favor da leitura, cria-se uma personalidade independente capaz de se ou de ir em direção ao outro. Se dirigir ou ir em direção ao outro. Ou seja, veja o poder que a leitura tem. Mas ele pontua, ele é bem enfático. Ele não diz a leitura apenas, mas a leitura intensa e constante. Significa constante, quer dizer, sempre, todos os dias. Intensa, feita de maneira profunda. Leitura intensa é a mesma coisa de você se relacionar intensamente com alguém. Uma coisa é a gente ter uma relação superficial, onde você só vê ali a coisa rasa. Outra coisa é a gente ser intenso. Intenso significa ser profundo, ser íntimo. O extenso tem a ver com quantidade, não. O intenso ele tem a ver com qualidade. Então, a leitura de qualidade, uma leitura... E o que é uma leitura de qualidade? Não é aquela que eu vou lendo apenas e passando página a página. A leitura intensa é aquela que eu, no mínimo, tenho ali um caderninho ao meu lado para eu ir pontuando as informações importantes, as descobertas. Toda leitura nos propicia, indistintamente, uma descoberta. Ainda que a gente tenha conhecimento de um tema, ainda que a gente tenha conhecimento do assunto, do enredo de uma obra, ainda que a gente tenha conhecimento de uma teoria que o livro trate, ainda assim a gente se depara com novidades, com descobertas. Então, o poder emancipador da leitura nos conduzirá, por vezes, a querer derrubar os ídolos e a mudar o mundo, nos tornando mais sensíveis e sábios. Veja que apenas a sensibilidade acaba nos tornando tolos, mas quando a gente une sensibilidade e sabedoria, a coisa se modifica. Então eu gosto muito dessa expressão do Compagnon. Eu acho que ele foi muito feliz quando ele diz que essa emancipação promovida pela leitura, ela acaba derrubando não só muros, como ídolos. Ou seja, ela tira as máscaras das ilusões, das alienações. Então, olhe o poder que a leitura tem. Essa aula sobre as fontes, a conquista das fontes, também vai passar por uma questão-chave, que é como adquirir, afinal, conhecimentos sobre o tema. Eu escuto muito isso dos meus alunos. Como adquirir? Como é que eu consigo angariar, construir um repertório de fontes na minha cabeça, variado, diverso, com qualidade? Uma coisa importante também, além da distinção clara entre compreender e interpretar, e da importância da fonte, como seja expressa, tocada de maneira direta ou indireta por nós, autores, é importante também a gente entender que há duas faces em todo o texto. E que essas faces que há em todo o texto e em toda fonte, ela só é possível a partir de uma observação aguçada. Ou seja, daqui a pouco a gente vai falar sobre os mandamentos da leitura, de uma boa interpretação, que toca diretamente nas fontes. Então, só relembrando os 4 caminhos que eu tenho argumentativos
e que eu acabo tocando nas fontes. Então, eu tenho o documental, o estatístico, o artístico e o consensual. De maneira básica, né? Via de regra. Então, se é um documento, eu tenho duas faces. Eu tenho que me apoderar da compreensão e da interpretação. Ou seja, texto é igual a gente, uma pessoa, um ser humano. Ele tem as suas questões internas e tem as suas questões externas. Ou seja, internamente é ele se relacionando com ele mesmo. E o que é ele mesmo? São as palavras, as frases. Agora, a interpretação é o texto se relacionando com o externo, com o mundo lá fora, com o leitor. O leitor está externo ao texto. Então, a interpretação ela vai conversar, não só com o que ela é, mas também com o que o leitor é, com os valores que ele traz, as crenças, as preocupações, os medos, as angústias, os sentimentos. Então, há uma junção. Já a compreensão, não. A compreensão, ela parte de uma relação íntima, interna, entre aquele que escreve e a língua. Esse é o ponto-chave. Compreensão, relação entre aquele que escreve, autor ou escritor, com a língua. É a maneira como ele vai dispor ali as frases e as palavras. Interpretar a relação do texto com o mundo exterior. E aí é quando eu vou me utilizar das minhas palavras e não das palavras do autor. Então, a gente viu aqui essas faces, né, do texto, promovendo o ato de ler. Então, todo ato de ler, ele traz aí uma posição que não é mais passiva, que não deve ser passiva do leitor para com o texto. Então, vocês, mais do que nunca, vocês, no momento da redação, não só são autores, como também leitores. Por quê? Porque existem tantos textos motivadores, que a gente vai falar mais à frente, que vai precisar muito também dessa distinção entre compreensão e interpretação, assim também como a gente vai tratar hoje, estamos tratando aqui na aula, que é a minha relação com as fontes. Então, eu vou precisar, para trazer uma fonte para a minha folha de redação, saber muito bem interpretar e compreender a diferença entre ambas. Porque se eu for para o terreno, a citação, o âmbito da citação direta, aspiada, eu vou precisar compreender, ou seja, reproduzir originalmente as palavras do autor. Se eu não conseguir isso, que na maioria das vezes a gente não consegue lembrar de tudo assim, tão originalmente, tão fielmente, então a gente parte para o processo de interpretar. Que aí eu vou me apoderar da fonte e utilizar-me das minhas palavras. Então, o ato de ler, ele é indissociável desse entrelaçamento entre essas duas faces, a interna ou íntima, que é a compreensão, e a externa ou aquela que se relaciona com o mundo, que é a veia interpretativa. Bom, eu queria aqui pontuar um pouco quem é na realidade. A gente está falando muito que vamos exercer os dois papéis no momento da escrita da redação, né? O papel de escritores, de autores da nossa redação, né? Autores das nossas opiniões, da expressão das nossas ideias, da nossa tese, das nossas opiniões, como também seremos leitores das fontes que vamos utilizar, como também dos textos motivadores. Então, o autor de redação nada mais é do que aquele sujeito que apodera-se de um tema, abraça-o e sobre ele lança uma opinião. Desta opinião surgem argumentos comprovados com as fontes, que podem ser citadas diretas ou indiretamente. Então, sobre a folha em branco, se põe o autor de redação a explicar, expor as suas opiniões ou visões de mundo, as suas maneiras de pensar. Ali ele vai explicando, questionando e desenvolvendo a redação dele conforme vão avançando as linhas.
Já que estamos falando de autor de redação, quem é o leitor da minha redação? Para falar em compreensão e interpretação, é bem importante a gente também fazer esse paralelo entre o autor, aquele que escreve a redação, e o leitor, aquele que vai ler. Então, o leitor seria aquele a quem todo autor acaba se dirigindo. É claro que é inegável que quando vocês estiverem escrevendo a redação, vocês vão pensar de certa maneira. Onde será? Sobre quais mãos? De qual examinador a minha redação cairá? Então, o leitor nada mais é do que aquele a quem todo autor ou escritor se dirige. É lógico que a gente não para de pensar, né, em quem vai ler o nosso texto em algum momento. E o leitor também é aquela pessoa que se dirige como se estivesse sendo ouvido, conversando com o leitor. Os meus alunos, vocês sabem disso bastante, né? Como eu tenho esse perfil de pontuar isso, inclusive durante as leituras comentadas, eu sempre gosto de pontuar o quão é indissociável, o quão acontece esse processo, né? essa situação que acaba dando a magia, né, de toda a leitura. Então, a magia da leitura, qual é essa leitura, essa magia, qual é essa mágica, esse momento mágico? O leitor se entregando a cada palavra do autor. Então, nesse momento, é importante também vocês conhecerem quem é esse leitor, já que vamos também exercer esse papel no momento da redação, e entender a magia, né, da leitura, do ato de ler. Então, o leitor se entregando a cada palavra, se entrelaçando, né, entrelaçando as suas experiências, seus conhecimentos, seu repertório linguístico, como a gente tratou na aula passada, suas indagações, fazendo as suas próprias perguntas, formulando a sua própria maneira de pensar, os seus próprios questionamentos e entrelaçando, abraçando, tentando se aproximar de todas essas questões dos conhecimentos, das experiências, das perguntas, das indagações formuladas pelo escritor ou pelo autor, aquele que escreve. Então, a magia da leitura, ela também experimenta um prazer verbal, né? Prazer verbal nada mais é do que a gente causar sensações ao nosso intelecto quando a gente lê. Então, assim como o ouvinte experimenta, no momento da conversa, ele experimenta emoções diferentes, é importante a gente lembrar disso. Quando estamos conversando com alguém, a conversa ela não é o tempo inteiro linear, ela apresenta picos de interesse, tanto de quem fala quanto de quem ouve. Eu não me interesso igualmente por uma conversa inteira, há pontos que eu me interesso mais do que outros. Então, a mesma coisa acontece no texto, que é o que a gente chama de prazer verbal. Então, todo texto apresenta diferentes intensidades, tanto para quem escreve, quanto para quem lê. E mais um pouquinho vocês vão entender por que eu estou falando sobre esse prazer verbal, porque que ele vai servir tanto para nós entendermos que há pontos, sim, mais altos dentro de todo o texto. E vamos saber quem são esses pontos altos. Nada mais são do que os pontos altos da interpretação, para eu chegar a uma fonte. Então, eu tenho palavra-chave. As palavras-chave aparecem exemplarmente. Todo tema, toda frase de qualquer texto, seja um artigo, seja um texto narrativo, seja um romance, seja um artigo de lei, seja um estudo, seja uma reportagem jornalística, seja até tirinhas, né? Os velhos e bons quadrinhos, todos têm uma palavra, ou duas, ou três, que são pontos altos da frase. Outro ponto alto são as ideias centrais. Todo parágrafo de qualquer texto, tem uma ideia central, uma ideia principal.
Na leitura comentada a gente fala em cereja do bolo, sabe, em recheio. É aquele ponto alto, é aquele miolo sobre o qual todas as outras ideias vão girando, que é o que a gente chama de ideias secundárias. Então eu tenho ali um ponto principal, que é a ideia central, e em volta, circulando sobre ela, em volta dela, as ideias secundárias. O que são essas ideias secundárias? Elas nada mais são do que abordagens necessárias para que a ideia central se desenvolva. É como se fosse assim, evasão escolar é a ideia central. As aulas pouco criativas e as dificuldades do aluno de deslocamento à escola, esses dois poderiam ser ideias secundárias, ou seja, como se fossem assim, suportes, mas que sem elas a ideia central também não faria muito sentido, não ganharia tanto sentido. Eu tenho ainda, além das palavras-chave da ideia central e as ideias secundárias, eu tenho o que a gente chama do tom do texto, né? A intenção do autor. A gente viu isso em Ações da Escrita, que todo texto ele tem uma intenção, seja uma intenção crítica, informativa, reflexiva, histórica, mas ele sempre tem uma intenção. Então, o tom do texto ele é dado muito pelo sentimento do texto que é expresso, né? O que é que o autor está querendo? Me instigar a refletir? Me instigar a uma crítica sobre o assunto? Então, todo texto traz essa tônica, né? Toda fonte traz essa tônica, seja documental, seja artística, seja histórica, sociológica, dentro desse universo, né, documental, seja um dado estatístico, seja um estudo, até mesmo o consenso, a opinião coletiva consensual, ela tem um tom, sim, de apreciação ou de desaprovação. Então, todos os textos têm um tom, né, trazem um tom. É importante também a gente lembrar da tipologia textual, porque as fontes, elas têm, né, um poema não é um texto expositivo. Um poema é um texto literário, é um texto rico em descrições, assim como um romance também é um texto rico em narrações. Um romance, por exemplo. Então já é diferente do texto injuntivo, que é o texto da Constituição. É aquele texto onde a linguagem e o tom é diferenciado. A gente viu que tem a função de orientar ou de dar ordens. Então é aquele texto da lei, do estatuto, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e por aí a gente vai seguindo, né? Então é importante também revisitar a tipologia textual, né? A nossa terceira aula. A construção do sentido, né? Todos esses passos favorecem a construção do sentido e, claro, o processo de compreender e interpretar. E agora a gente tocando de maneira bem sistemática que compreender é o que está dentro do texto e interpretar é o que está fora do texto. Mas vamos destrinchar mais um pouquinho. Dentro do texto, o que é que significa? Na minha redação, a citação direta, aquela que está espiada, ela é bem exemplar para eu exercer o ato, o gesto de compreensão. Compreender tem a ver com o pensamento do autor, com as palavras do autor, com as frases que o autor utilizou e que se encontram dentro do texto. Compreender também é muito importante para a gente tocar no tema, abordar o tema. Eu conversei em algumas leituras comentadas que é perigoso quando a gente, no primeiro momento, já interpreta o tema, sem antes compreendê-lo. E o que é compreender? Destacar as palavras-chave e, em seguida, pensar nos conceitos, no significado de cada palavra do tema, porque aí eu não corro o risco de fugir. Já interpretar é o que está fora do texto, ou seja, é aquilo que faz o leitor pensar sobre o que ele leu. No fundo é isso. A compreensão, o leitor vai focar no que o autor escreveu, as frases, as palavras, os parágrafos. Já a interpretação vai sair do texto. O leitor vai ficar refletindo e ali ele vai colocar os seus valores, as suas crenças, seu repertório cultural, linguístico, para tentar traduzir, interpretar e traduzir com as minhas palavras as ideias ou a ideia do autor. Então é pensar sobre o que leu,
Pensar nas explicações, nas afirmações, nas reflexões, nos questionamentos, nas frases, é analisar o sentido do que foi dito, é chegar a conclusões. O autor disse isso, logo significa aquilo, sabe? Então é fundamental para a gente construir os nossos argumentos, tanto a compreensão quanto a interpretação. Agora a gente vai tocar nos passos, digamos assim, da leitura interpretativa. Quais são os passos para uma boa leitura, uma leitura interpretativa eficaz, para eu interpretar bem a minha fonte, para eu encontrar a minha fonte afinada com a minha opinião e deixar claro por que ela está afinada? Porque esse processo de interpretar e compreender tem muito isso, essa coisa de ficar claro que eu escolhi bem a minha fonte, que ela está de fato afinada, que ela não está fugindo à minha ideia, à minha opinião e nem tampouco ao tema. Então, primeira coisa, leia o tema com atenção, com toda a atenção. Não deduza nada a princípio. Olhe para o tema e pense nele, em cada palavra no sentido literal, significado estrito. O que é que as palavras do tema significam? Evasão escolar no Brasil, um desafio a ser enfrentado. O que é que significa evasão escolar? O que é que significa desafio? O que é que significa enfrentar? Palavrinha por palavrinha ali, passo a passo, porque isso é compreender, isso está dentro, isso faz parte da intimidade do tema. Marque as palavras-chave, que a gente sabe disso já na caixa temática. Pense nos conceitos, nos significados, como a gente acabou de dizer. Anote a ideia central e ideias secundárias. Então, só destrinchando a diferença entre assunto e tema. Assunto é algo mais generalizado, é menos específico. Evasão escolar. Quando eu crio um tema, evasão escolar no Brasil. Como enfrentar os desafios? Eu já estou particularizando, eu quero saber da evasão escolar no Brasil. Então, evasão escolar e situação econômica do estudante comunitário. Já especifiquei. Então, o tema, ele particulariza. Ele pega uma questão geral, ele pega um assunto e particulariza. O assunto é geral. Ele dá amplitude, é evasão escolar. Eu posso falar sobre N coisas sobre evasão escolar. Agora, quando eu tematizo, aí eu particularizo. Não, eu quero que você fale em evasão escolar, mas nesse sentido. O tema do ano passado, eu quero tratar de cinema, sim, mas não é qualquer coisa sobre o cinema. Eu quero tratar sobre acessibilidade do público, democratização do cinema no Brasil, entende? Então o tema, ele particulariza, o assunto ele é geral. A gente está se aproximando aqui do final, concluindo esses passos da leitura interpretativa. Observe as citações, observe o que é que as fontes que você quer citar dizem. Observe o tom dessa fonte. Quer utilizar uma frase de Marx? Observe o tom da frase do Marx. É crítico? É reflexivo? É informativo? O que é que ele quer com aquela frase? Isso é bem importante para a gente interpretar exemplarmente. Então, eu vou soltar também os mandamentos para uma boa interpretação das nossas fontes. Além das palavras-chave, além de ideia central e ideia secundária, além de identificar o tom do texto, afirmação, questionamento, explicação, a intenção do autor, observe também as relações principais entre um parágrafo e outro. Texto é tessitura, é tecer, é uma alinhável, é uma linha que se associa a outra, então observe. E, finalmente, fique atento, bem atento, ao argumento utilizado pelo autor. O que é que ele está dizendo? Leia mais de uma vez. Lembrando que toda frase tem uma palavra ou duas palavras que são chave, que são ponto alto, assim como todo parágrafo tem a sua frase de destaque, assim como todo texto tem o trecho importante. Então, tente sublinhar em cada parágrafo
pelo menos 2 frases mais importantes, como se fosse assim, essas 2 frases ou a palavra principal de cada frase, elas trazem, elas guardam todo o segredo do texto. A gente vai tocar mais um pouco sobre essas questões de compreender e interpretar íntimas e externas, o que está fora e o que está dentro, não só nas fontes, mas também nos textos motivadores, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Então hoje a gente vai ficando por aqui. Um beijo e até lá.